Olá pessoal, meu nome é Luciano Bravo e bem-vindo a mais um vídeo sobre aporte de capital internacional. Estamos gravando esses vídeos, inclusive vídeos fora da série, para tratar de assuntos aos quais os clientes têm muito interesse ou às vezes têm muitas dúvidas. E nesse vídeo vamos gravar sobre a cessão temporária de garantia. Afinal, o que é a cessão temporária de garantia? Hoje muito utilizada principalmente pela inteligência comercial em algumas operações de crédito, tanto em agronegócio como em real estate ou em outras áreas. Pois bem, vamos começar pelo princípio pelo qual ela existe. Imagina um cliente hoje na área de produção rural, ou real estate, ou industrial, que precisa tomar o crédito e não tem hoje mais garantias reais capazes de serem dadas para uma operação. Com isso, existem hoje vários provedores de garantias reais que possuem muitos imóveis, muitas propriedades, tanto urbanas como rurais, que poderão ser utilizadas em processo de crédito. Porém, esse procedimento da entrada de uma garantia de terceiro no processo de aporte de capital internacional precisa ser bem regulado, bem regrado, para evitar problemas no processo de crédito. O primeiro passo é a qualificação do provedor junto ao cliente e vice-versa. Então começa-se com o cliente oferecendo dados e informações para o provedor de garantia, para que ele possa analisar o contexto geral da condição do cliente em tomar essas garantias. Uma vez que o provedor analisou a condição de crédito desse cliente, ele fornece como uma LOI, como uma carta de interesse ao cliente, deixando claro o que ele vai ceder, por quanto tempo, o custo e algumas regras básicas. Nessa LOI, o cliente assina concordando com a cessão temporária e aí segue-se através do interveniente técnico do provedor um processo para a colateralização dessas garantias reais para o cliente demandante. Isso é dado principalmente através de uma minuta de contrato específica firmada entre o cliente e o provider, tendo de cada lado o seu interveniente técnico. No caso do provedor, ele tem o interveniente técnico dele, no caso do cliente, muitas vezes ele tem o consultor, e isso geralmente é mediado por uma empresa como a minha, como a inteligência comercial, que media esse pacto entre os dois para que o provedor ceda a garantia ao cliente. Pois bem, como é essa cessão? Ele passa em nome do cliente? Não. Na verdade, ele não passa em nome do cliente, a garantia continua no nome do provedor. Geralmente ele combina um custo pós-liberação do recurso, que hoje varia na casa de 14% a 20% pelo período de financiamento, ou 2% a 3% por ano, obviamente somado os anos todos do financiamento. E como é feito isso? Uma vez que o contrato está assinado entre o provedor e o cliente, essa garantia é oferecida ao fundo, que analisa, que dá as regras do processo de crédito, e uma vez que essas regras foram atendidas, o provider assina como interveniente fiduciário nos contratos, ou seja, o provedor aliena a sua garantia para o cliente, para que o mesmo possa tomar o crédito em seu nome e aí sim poder pagar essa garantia no percentual já dito, entre 14% a 20% do valor da linha de crédito, para o provedor. Pois bem, como é feito esse processo da cessão? Geralmente ele é feito por um processo de alienação fiduciária e ocorre na fase final do que a gente chama de loan procedure, do procedimento de crédito. Dentro do processo, é claro que uma vez que o provedor ceda a garantia ao cliente, o cliente tem que ter total ciência de nunca deixar essa operação entrar em default, senão a garantia executada será do provedor. E tem um outro gap importante. Geralmente os clientes fornecem confissão de dívida do valor, aquele valor entre 14% a 20% que deverá ser pago, e também fornece contra-garantias, que muitas vezes pode ser uma CPR, pode ser uma nota promissória, pode ser ações da empresa ou outras garantias reais, fazendo um contracolchão, uma contra-garantia para o provider. Então, todos nós aqui sabemos que quando eu precisar de garantia e não tiver, existe um caminho legal para que isso ocorra, desde que ocorra num ambiente sério, regulado e com procedimentos claros.
Me despeço aqui, muito obrigado, um ótimo dia a todos, fiquem com Deus.